Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aqui na nossa aula de levantamento de quantitativos, né? A parte de orçamentação, introdução ao orçamento. Uma das premissas, uma das coisas que nós temos que quantificar é a quantidade de formas ali, por exemplo, numa estrutura convencional de concreto, para fazer, por exemplo, as vigas, a caixaria das vigas, dos pilares, das lajes e tudo mais, tá? Então, para formas de madeira, normalmente encontra-se os seguintes componentes. Então, para a gente fazer uma forma de madeira, a gente tem que entender como que é feita essa forma de madeira lá na obra, tá? Então, normalmente a gente precisa de chapa compensada, que seja resinada ou que seja plastificada. A gente precisa de sarrafo, que são as madeiras que vão promover o travamento daquela caixaria. A gente precisa de prego, de desmoldante para passar nessas formas, para depois elas saírem de forma mais fácil na hora de fazer desforma, né? Então, para a gente fazer o levantamento do quantitativo disso daqui, apenas com um projeto de formas é que o orçamentista pode estimar com segurança o quantitativo de todos os elementos. Caso eu não tenha esse projeto de formas aqui, a gente consegue lá fazer uma estimativa com base no volume dos elementos estruturais, mas que não vai ser uma estimativa com um grau de confiança aí tão alto, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Um passo a passo aqui para a gente fazer. Exemplo, levantar os quantitativos de todos os materiais necessários ao serviço de fabricação, montagem e escoramento da forma da estrutura abaixo. Então, a gente tem aqui uma estrutura que pode ser, por exemplo, aqui um muro de concreto, tá? Então, um muro de concreto. Esse muro de concreto, ele tem aqui 7,70 metros de comprimento, né? Por esse projeto aqui a gente consegue ver isso. E nós temos aqui a altura desse muro aqui, que é de 2,90 metros, tá? 2,90 metros. O que mais que nós temos de informação aqui, ó? Nós temos aqui, ó, isso daqui, ó, são os sarrafos, tá? Que vão dar travamento aqui à nossa estrutura. Então, nós temos sarrafos aqui, esses verticais, a cada 45 centímetros, tá? E os horizontais aqui, ó, os horizontais, nós temos eles aqui a cada 60 centímetros. Nós temos aqui ainda a chapa compensada para fazer o fechamento aqui. Então, nós vamos usar a chapa compensada, tá? Aqui ainda nós temos aqui, ó, as escoras de 3 metros a cada 1,35. E aqui nós temos os piquetes cravados ao chão com uma altura, com um comprimento aqui de 1 metro, tá? Então, o objetivo nosso aqui desse exercício é quantificar todos esses materiais. Então, eu peço que vocês assistam a essas atividades e vão pausando aí e copiando no caderno de vocês aqui para vocês conseguirem ter o entendimento, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos quantificar aí é a chapa compensada. E olha só aqui, ó, o que é a chapa compensada? Eu coloquei só uma foto aqui, um exemplo. Esse aqui seria a chapa plastificada, tá? Ela tem um acabamento mais liso, então essa é a estrutura formada por ela. E nós vamos considerar que nós vamos estar utilizando chapa compensada aqui com dimensões de 2,20 metros por 1,10 de comprimento. Isso aqui a gente compra essas placas separadas. Então, ela tem 2,20 por 1,10 de comprimento. E o nosso muro aqui tem 7,70 e 2,90. Então, eu vou precisar de usar diversas placas de chapa compensada aqui, beleza? Então, vamos lá. Olha só. A quantidade de chapas aqui na direção horizontal, tá? Na direção horizontal. Ó, eu sei aqui, ó, que o nosso muro ele tem 7,70 metros, 7,70 metros, tá aqui. E a nossa chapa compensada, ela tem aqui, ó, ela é nesse formato aqui, né? Epa, rapaz do céu, muito difícil desenhar aqui. Essa dimensão aqui tem 2,20 e essa aqui tem 1,10. Então, nessa direção aqui, que é a horizontal, na horizontal, nós vamos pegar aqui, ó, o comprimento do muro, 7,70, dividir por 2,20, que é o comprimento aqui de cada chapa. E isso me dá, então, 3,5 unidades, mas como não tem como eu comprar 3,5 unidades, eu compro 4 unidades. Eu sei que eu vou conseguir atender essa dimensão do muro aqui e vai sobrar um pedacinho lá depois, tranquilo? A quantidade de chapas aqui agora na direção vertical, ou seja, nessa direção aqui, eu pego a altura aqui do muro, né, que é dado aqui no projeto, e dividimos então pela altura da nossa chapa compensada aqui, no caso essa altura aqui, ó, que é de 1,10. Então, 2,6 chapas compensadas. Não tem como eu comprar 2,6, então eu vou precisar comprar 3 unidades e eu vou precisar cortar um pedacinho de 1 aqui para eu fazer o fechamento desse muro.
beleza? Então, olha só, eu preciso aqui de 3 chapas compensadas na horizontal, 3 não, né? 4 chapas na horizontal e 3 na vertical. Ou seja, para fechar um lado desse muro, eu vou precisar aqui de 3 vezes 4, ou seja, 12 unidades. Porém, lembrar em consideração que o nosso muro aqui ele tem 2 lados. Como ele tem 2 lados, eu tenho que multiplicar essa quantidade aqui por 2, que está aqui, 2 lados, beleza? Então, 3 vezes 4 vezes 2, 2 lados, que é igual a 24 unidades dessa chapa compensada aí, tá? E aí, se eu quiser saber isso em área, em termos de área, quantos metros quadrados eu vou precisar dessa área aí para me efetuar a compra, eu pego essas 24 unidades que eu tenho aí e multiplico aqui pela área de cada um aqui dessa chapa compensada, que eu sei que é 2,20 vezes 1,10. Então, se eu tenho 2,20 vezes 1,10, eu tenho a área de cada uma, multiplico pela quantidade que eu vou precisar, eu obtenho aqui 58,1 metros quadrados aí, só de chapa compensada para mim fazer a parte de fechamento aqui das formas aqui deste muro, beleza? Continuando aí, a gente precisa quantificar a quantidade aqui de sarrafo, tá? E aí, eu coloquei uma imagem aqui, o nosso sarrafo são esse madeiramento aqui que vem para promover o travamento aqui das nossas formas. Aqui são pilares, mas poderia ser o exemplo de um muro, aqui são pilares. Então aqui, só as fotos explicativas e os piquetes que vão ser feitos também com esse pilar, com esses sarrafos, tá? Essas madeiras. E aí faz-se uma ponta nele aqui e crava isso no chão, igual tá aqui no projeto de formas, tá? Então nós vamos precisar quantificar aí a quantidade de sarrafos. Então vamos lá, quantidade de sarrafos aqui na vertical, nesse alinhamento aqui, o espaçamento entre eles aqui, é 45 centímetros e nós temos aqui 7,70 metros para poder distribuir esses sarrafos. Então a gente pega os 7,70 metros e divide por 0,45, que é o espaçamento entre um sarrafo e outro. E aí daqui a gente obtém então que eu vou precisar de 17,1 sarrafos. Ah, professor, posso usar 17 só? Não pode, né? Porque senão eu não vou conseguir fazer o fechamento. Então, infelizmente, a gente vai precisar de 18 unidades, tá? 18 unidades. E a altura aqui do nosso muro, que é essa altura aqui onde eles vão estar posicionados aqui, né? É de 2,90. Então, eu vou precisar de 18 unidades com 2,90 cada uma, considerando aqui que eu vou ter que fazer a parte de cá e a parte de lá do muro, os dois fechamentos. Então, 18 unidades, 2,90 de altura, 2 lados do muro, e isso me dá aqui 104,4 metros de sarrafo para a gente poder comprar isso lá, beleza? Os sarrafos horizontais, eu vou precisar aqui de, eu tenho aqui, 2,90 de alturas, e esses sarrafos aqui, é a cada 60 centímetros. E percebam aqui que eu tenho esse 2 aqui, tá vendo? Esse 2 aqui. Esse 2 me indica que eu tenho, ao invés de usar só um sarrafo, eu tenho um travamento com 2 sarrafos justapostos aqui, beleza? 2 sarrafos. Então, para cada linha dessa aqui, eu tenho que considerar 2 sarrafos. Então, olha só. Em 2,90 dividido pelo espaçamento, que é 60 centímetros, nós vamos ter então aqui 4,8 linhas de sarrafos, mas eu não tenho como deixar 4,8, então vai ser 5 unidades aqui, 5 unidades. 5 unidades vezes 2, porque para cada linha dessa aqui, desse travamento, eu tenho aqui, como eu já falei, 2 sarrafos, então 5 vezes 2. Vezes os 7,70, que é o comprimento aqui total do muro, e isso aqui multiplicado, então, pelos dois lados. Eu tenho o lado de cá e o lado de lá desse muro. Fazendo essa continha aqui, 5 unidades vezes 2, que é a quantidade de sarrafos que eu tenho em cada linha, vezes 7,70, que é o comprimento do muro, vezes os dois lados, nós temos uma quantidade total aqui de 154 metros de sarrafo, tá? E nós temos agora as escoras, que são esses elementos aqui, que eu vou usar para fazer o escoramento do meu muro, para que ele não caia. Até aqui dá para a gente ver uma linha de escora aqui, Mas aqui então tá as escoras. E nós temos, escoras de 3 metros de comprimento a cada 1,35 m. E essas escoras elas vão estar distribuídas aqui, ao longo do nosso muro, tá? Então, a gente pega o 7,70, divide por 1,35.
7,70 dividido por 1,35 me dá 5,7 escoras. Eu não tenho como usar 5,7, então a gente arredonda para mais. 6 unidades. 6 unidades com o comprimento de 3 metros cada uma, eu tenho 18 metros lineares aqui de escora desse sarrafo, tá? E nós temos que quantificar aqui ainda a quantidade aqui de piquetes, né? Que são esses elementos aqui cravados no chão para dar suporte aqui para a escora. E, ó, os piquetes aqui, ó, nós vamos ter um aqui para cada linha de escora, porque cada escora que eu tiver, eu vou precisar apoiar ela em um piquete desse aqui cravado no chão, concordam? Então, como nós temos 6 unidades de linha de escora, nós vamos ter que ter 6 piquetezinhos desse aqui cravados ao chão. A escora ela vem só de um lado aqui do muro. Então, 6 unidades vezes 1 metro, que é a quantidade que tem aqui em cada escora, nós vamos chegar aqui a o total de 6 metros aqui só para esses piquetes aqui, beleza? Então, fazendo aqui, o totalizando aqui, ó, se eu somar aqui, ó, 104,4 mais 154 mais 18 mais 6, nós chegamos a um total de 282,4 metros lineares de sarrafo, tá? Isso aqui é a quantidade que a gente vai ter que comprar lá para a nossa obra. 282,4 metros de sarrafo. Beleza, pessoal? Então, vamos dar sequência aqui, né? Ó, outra coisa que nós temos que contabilizar é a quantidade de pregos para fazer aí o fechamento dessa estrutura, para poder fazer o travamento e tudo mais. E aí, ó, normalmente a gente pode adotar para formas lá uma taxa de prego a gente compra prego por quilo, tá? 0,25 quilos de prego por metro quadrado de área que nós tivermos a ser executada em formas, beleza? A área do nosso muro aqui é só nós pegarmos aqui a largura vezes a altura, né? Nós temos aqui, ó, 7,70 vezes 2,90, nós temos a área de um lado aqui do fechamento desse muro, das formas, né? Só que nós temos dois lados, Então, 7,70 vezes 2,90 vezes os dois lados aí desse muro, né? Nós temos a área de formas, nós multiplicamos isso, então, pela taxa de armadura, a taxa de prego, né? Por metro quadrado, que é o 0,25 quilos por metro quadrado aí. Isso vai nos dar, então, um consumo aí de pregos de mais ou menos 11,2 quilos de prego para fazer aqui esse projeto aqui, essa execução dessas formas desse muro. E nós temos ainda que considerar o desmoldante, né? Até coloquei aqui a imagenzinha do desmoldante, porque nós temos que passar internamente aqui antes da concretagem, desmoldante aqui nessas formas, para facilitar a desforma. Então, ó, desmoldante a gente pode usar uma taxa de 0,1 litro, aqui era para ser um risquinho assim, litro por metro quadrado, tá? Então, olha só, se eu tenho aqui a minha área de formas, que é 7,70 vezes 2,90, né? De um lado, vezes 2 para considerar os dois lados, né? Vezes essa taxa, esse consumo aqui, que é 0,10 quilos aqui, que era para ser litros aqui, né? Por metro quadrado, eu digitei errado aqui, perdão. Multiplicando isso aqui, a gente vai ter um consumo, então, de 4,5 litros aqui de desmoldante para aplicar aqui nessa forma, beleza? Então, aí com isso a gente consegue quantificar todo o consumo aqui de materiais aqui nesse projeto de forma Então, dica para o orçamentista, para projeto de formas, considerar sempre de 0,2 a 0,25 kg por metro quadrado. E para desmoldante, 0,1 litros por metro quadrado. Então, com esse exemplo aqui, a gente conseguiu ver aqui o passo a passo para quantificação de materiais, né, levantamento de quantitativos, em um projeto de uma forma aqui, nesse caso de um muro, que a gente pode estender isso para formas de vigas, de pilares e tudo mais. Então, é importante que nós saibamos entender os serviços, né, os materiais, o que compõe um projeto de formas, né? Eu sei que na forma não tem só o madeirite aqui, né? Só a chapa compensada. Eu tenho os sarrafos, eu tenho os travamentos, eu tenho as escoras. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se nós esquecemos qualquer um desses fatores aqui, o nosso orçamento lá no final, a gente vai estar contabilizando coisas a menos do que deveria ser contabilizadas, né? Então, até o prego, o desmoldante, tudo tem que estar embutido aqui, beleza, pessoal? Então, espero que esse exercício tenha conseguido ficar claro. Eu sugiro que vocês refaçam ele aí, né? Pega o exercício lá e tentem refazer sozinhos, né? Para ver se o resultado vai bater. Tenta, sei lá, mudar alguma dimensão aí e para poder ter a melhor compreensão possível, beleza? Então, essa aula a gente encerra por aqui, né? Já
Já está dando aí 15 minutos de aula, então a gente encerra essa aula por aqui com esse exercício. Obrigado aí pela atenção e até a nossa próxima aula, beleza? Forte abraço!